Cerca dos 12 óleos essenciais ao nosso dia a dia. Eu sempre falo que os óleos essenciais, depois que a gente descobre o quão importante eles são, eles se tornam essenciais, assim como a água, a comida e o ar. Então, quando a gente acorda, a gente precisa de ar, comida, água e óleo essencial. E aí eu vou ensinar aqui um pouquinho, compartilhar um pouco ensinar um pouco demais, né? Mas eu vou compartilhar com vocês as informações que eu tenho acerca dos 12 óleos que eu tenho utilizado na minha casa, na minha família e que tem nos dado suporte físico e emocional, tá? E ainda hoje também a gente vai poder falar sobre o suporte financeiro que doTERRA pode nos proporcionar, né? Os óleos essenciais, não tem como a gente falar dos benefícios sem falar o que são os óleos. Os óleos essenciais, eles são a alma da planta, o sistema imunológico dela. A planta, ela não tem como se defender, ela não tem como buscar comida, né? E os óleos essenciais, eles são esse poder que a planta tem. E como nós também somos natureza, conversa muito bem com o nosso organismo. Eu costumo dizer que quando a gente apresenta os óleos essenciais para alguém que ainda não conhece, é como se a alma dela estava buscando aquele óleo, porque identifica muito rápido, né? Quando a gente inala, por exemplo, quando a gente inala um peppermint, ele abre já as nossas vias respiratórias, né? 20 minutos depois que nós inalamos todos os óleos, eles já atingiram todas as nossas células, então todo o nosso corpo já foi beneficiado com as propriedades. E os óleos, eles têm de 20 a 300 propriedades, né? Compostos químicos naturais. Mas eles são químicos, então eles promovem uma reação química no nosso organismo. Algumas pessoas falam, mas se eu não acreditar, ele não funciona. Falo, é verdade. Se você não acreditar, você não usa. Porque se você não acreditar em algo que você vai fazer, você não vai fazer. Então, a única coisa que a gente precisa fazer para que os óleos funcionem é usar. Inalar, passar, tomar, conforme a sua necessidade. Interessante que a composição é tão elevada que, por exemplo, aqui em uma gota de hortelã-pimenta, nós temos a potência em propriedades de 28 xícaras de chá. Então, imagina que para uma gotinha, então eu vou abrir aqui e coloco uma gotinha na minha mão. Então, aqui eu tenho as propriedades de 28 xícaras de chá. Eu teria que tomar, quando eu faço isso daqui e eu faço a inalação do óleo, eu teria que tomar chá de hortelã-pimenta quase um mês para ter as mesmas propriedades no meu organismo. E é por isso que a gente fala que o custo de tratamento, de suporte à saúde com os óleos essenciais é muito baixo, porque uma gota é uma gota mesmo. Então, quando a gente falar que você vai inalar uma gota, ingerir uma gota, vai ser uma gota. Não vire e fala, é só uma gotinha, né? Acho que não vai funcionar. Vou colocar um montão. Não há necessidade, porque eles realmente são muito potentes. Eles são 70 vezes mais potentes do que as ervas. Muitas pessoas gostam de utilizar chás no dia a dia e elas podem e devem continuar utilizando, mas quando a gente fala de um óleo essencial, a potência, o resultado é tudo muito mais rápido. E também, os óleos essenciais, eles têm a capacidade de penetrar na célula. Então, alguns óleos, eles têm a capacidade de promover um processo que se chama apoptose, que é o suicídio celular. Então, as células que estão com seu DNA alterado, em contato com as propriedades do óleo, ela se suicida. Né, falando bem basicamente assim, e com isso a gente mantém a saúde celular, a gente mantém o nosso corpo funcionando bem e melhor por mais tempo. Dessa forma, usar os óleos essenciais no nosso dia a dia vai fazer com que a gente tenha um processo imunológico, um sistema imunológico mais forte, vai diminuir os processos inflamatórios que o nosso corpo é submetido todos os dias. As células, elas envelhecem, e hoje em dia elas envelhecem ainda mais rápido. Por quê? Nós temos uma má alimentação, nós não dormimos bem, nós sofremos com estresse, ansiedade, principalmente nesse momento todo que nós estamos vivendo. E quando a gente não dorme bem, o processo de reparação que o sono precisa fazer, ele não acontece. Acontece muito da gente acordar e falar, parece que eu dormi agora. E quando a gente vai ver, a gente dormiu 7, 8 horas, mas não relaxou, não descansou. E dessa forma, tudo que oxida, estraga. Então, se não há o processo antioxidante que o nosso organismo precisa fazer toda noite, né, que é a reparação, as suas células não estão reparadas, então elas vão oxidar muito mais rapidamente e os problemas de saúde começam a aparecer
muito mais cedo. Então, utilizar os óleos essenciais no nosso dia a dia não é porque eu estou doente eu preciso do óleo, não, é porque eu quero ter qualidade de vida, é porque eu quero ter mais saúde, é porque eu quero trazer para o meu corpo coisas que às vezes com a alimentação eu não consigo trazer. E um outro fator acerca dos óleos essenciais doTERRA é o selo de pureza, né? O selo CPTG. A doTERRA ela está há 2 anos no Brasil, ela tem 12 anos de existência. E o que acontece? Quando ela foi criada, eles desenvolveram um selo de pureza. Então, é um selo que certifica a pureza. E para que eles obtenham esse selo, os óleos são submetidos a mais de 50 testes. Quando um outro fator que faz com que os óleos sejam 100% puros e sejam efetivos é que a doTERRA ela respeita o local de origem daquela planta. Então, por exemplo, a lavanda extraída da Bulgária, a melaleuca extraída da Austrália, o local habitat daquela planta potencializa os compostos que ela tem. Então, se a lavanda ela é extraída de um local onde é o habitat natural dela, isso vai fazer com que as propriedades sedativas, ansiolíticas dela sejam preservadas. E exatamente para que essa meta da doTERRA, né, de ter um selo de pureza, se cumpra, os óleos eles são a plantação é submetida a testes para comprovar se aquela plantação está com o nível de compostos necessário. E dessa forma acontece com todos os óleos. Depois, quando é feita a extração e esse óleo chega para a doTERRA, são feitos novos testes e o tempo todo são feitos novos testes para certificar a composição química, o nível de compostos que aquele óleo precisa ter para cumprir o que ele promete. Quando a pessoa ela tem acesso à lavanda, por exemplo, ela espera que ela seja sedativa, ansiolítica, e se você utilizar um óleo essencial que não é 100% puro, que não tem essa certificação, você pode ter um efeito rebote. E isso é o que a gente não deseja, né? Então é importante, antes de utilizar os óleos, a gente ter a segurança de que são óleos que podem ser aplicados na pele, inalados com segurança, e alguns óleos que nós vamos falar aqui também podem ser ingeridos. Existem 3 formas de uso dos óleos, que é a forma aromática, desse jeito que eu fiz aqui, a gente pode inalar com as mãos, a gente pode usar um difusor pessoal, nós também podemos utilizar o difusor ultrassônico, né, borrifar no ar, então existem várias formas aromáticas de uso. A gente tem também a forma tópica, que é aplicar, massagear, e aí a gente pode diluir em um óleo carreador, um óleo vegetal, para poder fazer a massagem, porque o óleo é volátil, evapora muito rápido. Então, se eu aplicar aquele na palma da mão, absorve muito rápido, evapora e eu não consigo massagear. Então, por isso a importância de diluir, né? E a gente tem a ingestão também, vamos dar algumas dicas aqui de ingestão dos óleos, ok? Então, eu quero começar falando do lemon. O limão siciliano, ele é um óleo cítrico. Todos os óleos cítricos, eles têm a capacidade de elevar o humor. Então, sempre que a gente pensa, eu preciso... e o interessante sobre os óleos é que a gente vai entendendo como cada um funciona e conforme a necessidade que nós temos, a gente já sabe qual óleo a gente vai utilizar, né? E se torna realmente algo muito natural para a gente inserir no dia a dia. Então, o lemon, ele vai promover um detox também no nosso organismo. Ele tem a capacidade de basificar o pH do sangue e dessa forma lidar melhor, o nosso organismo lidar melhor com os processos inflamatórios. Ele tem uma ação diurética, né? E ele faz uma limpeza realmente no nosso corpo. Além de ter esse benefício de elevar o humor, melhorar o foco, a concentração. Na parte emocional, um ponto muito interessante que a gente tem aqui sobre o lemon é ele limpar aquele auto-julgamento do eu sou burro, né? Então a gente sabe que principalmente as crianças, às vezes os adolescentes, se fecham para algum aprendizado por essa coisa de eu sou burro, eu não aprendo, eu não sei, eu não consigo. E o lemon, através da parte aromática dele, a gente pode ter esse benefício, né? Aí a gente tem a tangerina. A tangerina é um óleo que eu particularmente sou apaixonada, né? É o óleo da criatividade, também é um óleo cítrico, muito bom para as pessoas que estão com desafios emocionais mais intensos, né? Também como um cítrico vai elevar, vai purificar. A tangerina, nós podemos fazer a ingestão dela, por exemplo, após as refeições, e o suporte ao sistema digestivo é incrível. Eu particularmente tenho um estômago bem sensível e quando eu preciso, não me sinto bem,
e faço uso da lavanda dessa forma, através da ingestão, melhora bastante a digestão, né? E também a questão do estresse, a ansiedade, ela reduz esses sentimentos, né, de estresse e ansiedade, e a gente quase não fica ansioso, estressado hoje em dia, né? A gente é todo mundo muito zen, não temos enfrentado nenhum desafio para ficar estressado e ansioso. Então a tangerina é um óleo queridinho, muito bom a gente fazer o uso da tangerina logo pela manhã e também após o almoço. Eu quero falar aqui, depois na hora que eu for falar do peppermint, que é a hortelã-pimenta, eu gosto de inalar os dois juntos e fica uma delícia. A gente também pode colocar tangerina assim em um difusor pessoal, na casa, e aí vai promover um ambiente muito mais harmonioso em família, né? E realmente vai lidar nas questões das emoções e estimular a criatividade. Hoje, principalmente com todo esse momento que a gente está vivendo, criatividade é algo que a gente está precisando, né? Para lidar com todos os desafios, e a tangerina, ela pode nos ajudar nesse ponto. Aí a gente tem o Balance. O Balance, ele é um óleo de equilíbrio emocional, ele proporciona um aterramento. Então, quando a gente fala de equilibrar, é trazer aquela questão de você se sentir mais sobre o domínio das suas emoções, né? Eu costumo falar que eu uso o Balance todos os dias pela manhã, aplico no punho, no peito e na sola dos pés. E se eventualmente algum dia eu não utilizo por alguma mudança ali de rotina na hora que eu acordo, eu percebo uma sensibilidade à irritação maior. Então, muitas situações que talvez não me deixariam irritada, me deixam, e o Balance, ele tem essa capacidade em mim de trazer esse suporte, né? E aí ele também vai promover um relaxamento no corpo, também vai suportar as emoções de estresse, ansiedade. Na minha opinião, Balance, ele é essencial à vida. Então, todo ser que respira precisa usar Balance, tanto que a gente tem a versão dele no Kids, que é o Estere, né? O mix do equilíbrio para as crianças. E é, de fato, muito importante para que a gente possa lidar melhor com as nossas emoções. Aí a gente tem a lavanda. A lavanda é um óleo, né, que dispensa muitas vezes apresentações. Por quê? Porque as pessoas associam a essência de lavanda. Então, geralmente, quando a gente fala de lavanda com alguém, ela fala, eu tenho lá em casa um negocinho de lavanda, tal. Não é desse negocinho que nós estamos falando. Estamos falando de um outro negocinho que tem uma ação terapêutica, que pode ser ingerido, né, que em situações de ansiedade ele pode promover um suporte mais intenso. E a lavanda, a gente vai utilizá-la em tudo que a gente pensar em acalmar e sedar. Então, se eu estou me sentindo muito ansiosa, eu posso usar lavanda. Um ponto interessante acerca dos óleos é que eu não preciso e não devo utilizá-los apenas quando eu preciso, porque nós precisamos todos os dias. Então, é importante que a gente coloque os óleos essenciais em contato com o nosso corpo diariamente, para que a gente não comece a lidar e viver num equilíbrio maior, para que a gente não tenha mais esses picos, né? Então, se eu estou muito ansiosa, eu vou usar lavanda. Não. Utiliza a lavanda diariamente, aplica na sola dos pés para promover um sono reparador. O fato de usar a lavanda na sola dos pés, por exemplo, para dormir, vai te ajudar a dormir melhor. Muitas pessoas não têm problema com o sono. Eu sou uma delas. Se eu encostar aqui com a luz acesa e eu tiver com sono, eu vou dormir. Porém, eu estava percebendo que eu acordava cansada. Eu dormia 7, 8 horas e parecia que eu tinha acabado de deitar. Então, quando a gente faz o uso dos óleos, promove essa reparação no nosso organismo e a gente acorda a fim de acordar mesmo, né? Então, a gente acorda, desperta e percebe que dormiu, que relaxou, descansou. E aí, por exemplo, nas pessoas que têm tensão no maxilar, né, range os dentes, às vezes acorda com dor de cabeça, acorda com dor no ombro, são pessoas que ficam muito tensas durante o sono. A lavanda é maravilhosa para promover esse relaxamento e aliviar toda essa tensão, de forma a lidar com essas questões, né? Aí a gente tem, e também na questão de pele, lavanda para acalmar a pele é incrível. Pequenos ferimentos, queimaduras de sol, queimadura no fogo, no fogão, né? Então pode passar a lavanda ali que ela vai ajudar a recompor a pele e acalmar realmente, e aquela ardência diminui bastante. E vai ajudar na recuperação da pele também. Aí a gente tem a hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta é um óleo super conhecido também. Geralmente, quando a gente apresenta os óleos essenciais, é o primeiro óleo que a gente, né, pinga aqui. Então, a gente coloca ali uma gotinha na mão da pessoa para experimentar e fazer esse processo de inalar.
E a hortelã-pimenta, ela tem a capacidade de limpar as vias respiratórias. Então, quando a gente inala, a gente já percebe que pessoas, por exemplo, que sofrem com crise de rinite, sinusite, quando elas inalam, meu marido, a primeira vez que inalou, ficou encantado, porque ele não respirava de verdade há muito tempo. E depois de inalar, ele percebeu, e aí agora, há mais de um ano, que ele não sofre mais com as crises de rinite que ele sofria antes, fazendo uso do hortelã-pimenta e do Brief, que a gente vai falar aqui um pouco dele também. Então, os óleos essenciais, a gente fazendo uso, por exemplo, do hortelã-pimenta, inalando todos os dias, vai dar o suporte respiratório que o nosso corpo precisa. A hortelã-pimenta, ela também é muito boa para lidar com aquele apetite exagerado, tô com aquela vontade doida de comer. Você pode pingar uma gotinha na língua e ele vai agir também controlando a questão do apetite. Antes de se alimentar, isso. E com as pessoas que estão lutando com a balança, né? É quase que uma constante na vida das mulheres. Ele pode ajudar bastante em relação a esse vício mesmo, né? A vontade compulsiva de comer um doce, uma massa, um carboidrato, enfim. Ele pode dar esse suporte. Melhora a digestão também, no entanto que ele faz parte do Zengest. A melaleuca. A melaleuca também é um óleo que eu gosto muito, muito importante para a gente ter em casa, porque ele tem uma forte ação antifúngica. Então, tudo que a gente pensar em fungo, a gente vai pensar na lavanda. Micose de pele, micose de unha, candidíase, todas essas questões que estão ligadas a fungo, a melaleuca pode ajudar. Acne, a gente pode aplicar diretamente na acne e ela facilita o processo de cicatrização. Então a lavanda é um óleo, a melaleuca também é um óleo que a lavanda junto para a pele fica incrível, né? Eu tenho os dois no meu produto de limpeza facial. Então a melaleuca vai ser muito importante para a gente ter em casa também. Aí a gente tem o On Guard, que já tem esse nome de guarda, né, de proteção. É um óleo incrível, a gente tem ele hoje em outras versões, como creme dental, bala, pastilha. E é um óleo que ele tem a capacidade de fortalecer, suportar o nosso sistema imunológico. Quando a gente fala de fortalecer, a gente tem a balinha ali para vocês experimentarem depois do On Guard. É uma bala maravilhosa, muito gostosa e uma maneira muito gostosa de a gente dar o suporte que o nosso sistema imunológico precisa. Quando a gente fala de suporte ao sistema imunológico, é dar para o sistema o que ele precisa para lutar diariamente contra vírus, bactérias, doenças sazonais, tudo que a gente está exposto todos os dias, sempre. A gente também pode utilizar o On Guard para fazer um gel higienizante de mãos. A gente também tem o spray sanitizante do On Guard e ele é muito importante, muito bom para a gente ter no dia a dia, né? Principalmente agora que a gente está mais preocupado com essa questão de higienizar. A gente pode usar para limpar a casa. Colocando o On Guard no difusor ultrassônico, você vai limpar o ar, o ambiente, ele mata vírus, bactérias que estão no ar. Então o On Guard ele tem sido um companheiro muito, bem diário mesmo, assim, o tempo todo a gente está utilizando. O On Guard também é muito bom para a gente utilizar em casas que tem bebê, que os bebês acabaram de chegar, acabaram de nascer e recebe visita. A gente nunca sabe quem vem visitar, então o On Guard no difusor vai ser sempre muito bom, tá? Aí a gente tem a copaíba. A copaíba, ela é um caso à parte, porque ela é extraída aqui no Brasil, né, na nossa Amazônia. É um poderoso anti-inflamatório e antibacteriano. Então, o que a gente pensar também de cicatrização, a copaíba auxilia bastante. Dores crônicas, processos inflamatórios, a copaíba também é muito indicada. E aí ela pode ser utilizada para ingestão, uso tópico e também uso aromático. Todo óleo que é extraído de uma raiz ou um tronco, né, ele promove o aterramento, que é trazer para o hoje. E ninguém nunca está ansioso pelo que está acontecendo agora, né? A gente está sempre ansioso pelo amanhã, pelo daqui a pouco. Então, quando a gente utiliza um óleo aterrador, ele coloca a gente aqui com o hoje. E aí, dessa forma, ele consegue suportar sentimentos de ansiedade, né? Então, a copaíba é muito legal para esse tipo de ação e ela é também um poderoso expectorante. Então, aquela tosse, aquela coisa que fica agarrada ali na garganta, a gente pode utilizar a copaíba também com massagem e ela vai ajudar a expectorar. Então, a copaíba também é um óleo que a gente precisa ter em casa. Cicatrizações, cortes mais
profundos, a copaíba também é excelente. Unha encravada, usar a copaíba também para lidar ali com unha encravada, inflamação na unha é excelente, tá? E é uma coisa que, infelizmente, também é muito comum de acontecer. Às vezes um corte errado, alguma coisa pode inflamar. Aí a gente tem o Zengest. O Zengest, ele é um mix digestivo. Então, tudo que a gente pensar em desconforto abdominal, intestino, constipação, má digestão, o Zengest, ele tem a capacidade de trazer esse suporte para o nosso organismo. Né, a gente teve a convenção agora, alguns dias atrás, e em um dos treinamentos, a gente aprendeu sobre utilizar o Zengest sempre após o jantar. Por quê? As pessoas que têm realmente já algum problema no estômago, elas podem fazer ingestão todos os dias após as refeições. Mas, se você quer dar um suporte para o seu organismo na questão de absorver melhor os nutrientes, digerir melhor os alimentos, você pode usar o Zengest após o jantar. E aí pode ser por ingestão ou uso tópico. Você vai massagear a barriga todos os dias. Né? O Dr. David Hill, ele sempre orienta que a gente faça o uso do Zengest diariamente, até porque a gente nunca sabe o que a gente ingeriu de verdade, né? O que tinha naquele alimento. Então, a gente vai fortalecer o nosso organismo, o nosso sistema. Pessoas também que sofrem com constipação, o uso frequente do Zengest associado ao limão pode fazer muito bem, tá? Aí a gente falaria a tarde toda aqui dos 12 óleos, né? Como a gente está com essa proposta de compartilhar mais informações, então a gente está falando aqui por cima, mas uma coisa que eu sempre gosto de dizer dos óleos é que é um start. Então, se algum óleo aqui chamar a sua atenção, pesquisa um pouco mais sobre ele, que ele pode te ajudar em muitas situações no seu dia a dia. Aí a gente tem o frankincense, que também é conhecido como o olíbano. Esse é um óleo bíblico, né? Ele foi um dos presentes que Jesus ganhou quando nasceu. E se a gente tivesse que escolher um óleo, a gente escolheria o olíbano, porque ele é muito completo, né? E ele pode dar suporte também ao nosso sistema neurológico, que é algo que a gente precisa de uma proteção, né? De um cuidado maior. Ansiedade, ele também é um óleo aterrador. Para o sono, também é incrível. Associar o uso da lavanda com o olíbano para dormir é maravilhoso. Qualquer óleo que você utilizar e você acrescentar o olíbano, ele potencializa a ação daquele óleo. Então, um exemplo, você vai colocar On Guard no difusor. Pode colocar 2 gotas de olíbano junto e ele potencializa a ação do On Guard. E o olíbano, ele é um óleo regenerador, então para a pele ele é incrível, para manchas da pele, também para cicatrização. É um óleo muito utilizado para meditação, porque ele tem essa capacidade que a gente falou antes de trazer para o agora, trazer para o hoje, aterrar, e dessa forma a gente consegue lidar melhor com a ansiedade. E uma dica, sempre que a gente utilizar um óleo de aterramento, é importante a gente utilizar um cítrico. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, elas estão nesse processo de viver no amanhã como uma fuga do hoje. E aí, dessa forma, quando ela vem para o hoje, ela pode ter um conflito com o que realmente está acontecendo. Então, quando a gente faz o uso do cítrico associado a um aterrador, quando eu venho para cá e eu vou lidar com o que realmente está acontecendo no meu dia a dia, o cítrico, por exemplo, como a tangerina, é o óleo da criatividade, é o óleo de elevar o humor, né? O óleo da alegria. Então, eu consigo ter esse suporte químico no meu organismo de forma natural para lidar com os desafios do dia a dia, tá? E aí a gente tem o Brief. O Brief, ele é um mix respiratório incrível para todo o suporte respiratório pulmonar. A gente falou aqui do Peppermint, que ele dá esse suporte facial, e a gente tem o Brief, que vai dar o suporte pulmonar. Então a gente vai ter essa questão de utilizar ele no dia a dia mesmo. Então eu posso fazer massagem no peito, nas costas e na sola dos pés toda noite. Utilizar também todos os dias no difusor, e o processo respiratório vai mudar inacreditavelmente. Coriza, crises frequentes de rinite, sinusite, elas tendem a desaparecer com o uso frequente por causa do suporte que ele traz para o nosso corpo. E aí, finalizando, nós temos o Deep Blue. O Deep Blue é um óleo incrível. Geralmente, quando as pessoas... Ele tem uma tampinha de segurança, porque ele não deve ser ingerido. E quando as pessoas inalam, ela fala, ai, parece com aquela pomada, parece com aquele, né? Elas já associam a algum produto canforado que ela conhece.
mas na verdade, de semelhança, ele só tem o cheiro mesmo, porque a composição dele é muito preciosa e ele age nos processos inflamatórios de dor. Dor muscular, dor nas costas, dor nas pernas, aquele dia cansado, você vai diluir ele e vai massagear. Então, esses são os 12 óleos essenciais para a gente utilizar no dia a dia, trazendo cuidado para a nossa família. Obrigada!